quanto mais afastado do grande centro, pior é o tipo de policial que vai ser selecionado para ser colocado lá. Porque aí ele vai ir para lá com uma, entre aspas, punição do seu chefe. E aí você imagina o tipo de coisa que essas criaturas vão fazer com as crianças. Eu ia chamar aqui nossa queridíssima Paola, porque eu tenho uma curiosidade para saber sobre dados de performance de alunos, sobre, sei lá, quantos por cento desses alunos de escola militar passa em vestibular, qual é a carreira que eles seguem. Porque assim, vem essa ideia, não, porque é bom, mas é mesmo, qual que é a medida disso? Porque se não tá medindo, foda-se também, né? Não tem muito dado sobre isso, porque escola cívico-militar é uma coisa muito recente e a gente ainda não consegue ter dados muito coesos a respeito disso. O que a gente tem são dados de escolas militares. E aí a gente pode dizer que, assim, uma parcela considerável de alunos de escolas militares, eles não prestam vestibular. Tá? Eles até, os que fazem Enem, das escolas militares mesmo, militar, né? Os que fazem Enem, fazem vestibular, uma parcela costuma ir muito bem. Tá? Mas eles costumam ir muito bem porque essas escolas militares, elas nada mais são do que escolas federais com mais dinheiro. Porque a escola militar mesmo, por mais que ela tenha aquela frescura toda, o uniformezinho tem que estar impecável, o coturninho, aí canta o hino, e aí tem algumas coisas assim. A escola militar mesmo, ele tem algumas itens que são militares, algumas coisas que são militares. Né? A coisa de bater continência para o professor e tal. Mas os professores, em maioria, são civis, não são militares. Não é qualquer professor civil, é uma galera com mestrado e doutorado que dá aula lá dentro, porque o salário é alto. E elas são escolas federais. Então, assim, porque a gente está falando de escola do exército. Então, elas recebem, além de um recurso normal que um instituto federal que tem ensino médio receberia, eles ainda recebem dinheiro que é destinado para escolas militares, porque a gente está falando de defesa e etc. Então, eles acabam tendo um quadro de professores muito bom, de professores civis, muito bom, muito bem preparado, e aulas que são destinadas e focadas para essa galera passar em vestibular e Enem. Não é focado para a vida, é focado para passar no vestibular e Enem. A cívico-militar é diferente, porque a cívico-militar ela está mais atrelada às polícias militares dos estados. E aí mora o grande problema. Porque aí o pensamento é outro. Não está vindo recurso para essas escolas ao nível que vai para as escolas militares. Então não é recurso que vai deixar a escola linda, maravilhosa, impecável, com as salas de aula todas com ar-condicionado, que o aluno vai chegar lá e ele não vai passar calor, ele não vai passar frio, ele não vai passar fome, ele não vai passar sede, porque tem tudo na escola, entendeu? Não tem essas garantias todas, porque não vai esse recurso todo. Metade dos professores é civil, porque são professores do Estado, que todo mundo sabe, rede estadual remunera mal o professor, precariza o professor. Então, o professor se aposenta, eles contratam um profissional que não é formado para dar aula em contrato temporário, e esse contrato temporário fica lá por mais de década. Eu conheço gente que entrou quando estava no terceiro semestre de faculdade, está há 10 anos de contrato temporário em rede estadual. Porque é precarizado. Porque rede estadual tu não precisa pagar adicional, tu não precisa pagar por meritocracia, tu não precisa dar aumento, porque eles não têm nenhum dos benefícios, entre aspas, que um professor concursado tem. É só o salário bruto, independente dele ter graduação pós, mestrado e o caralho de asa que for. Então são sucateados, essa galera acaba trabalhando em um monte de escola para sobreviver, não tem tempo às vezes de montar uma boa aula. Sabia? Por falta de tempo mesmo, não é por incompetência. E pela outra metade, eles botam uns PM para dar aula. E aí a gente tem um grande problema das escolas cívico-militares, que hoje são os dois grandes problemas, que é bota PM. É uma galera que não é formada, não é PM professor. Eu não estou falando de um cara que é formado em história e passou na polícia militar. Eu estou falando de um policial militar sem formação, muitas vezes sem formação superior, que vai para estar dentro de uma sala de aula, porque alguém indicou ele para estar dentro de uma sala de aula. E esse cara vai dar aula, às vezes, de essas disciplinas, entre aspas, aí que eles inventaram de escola cívico-militar, mas às vezes o cara vai dar aula de português, e o cara não sabe português, porque o cara não é formado em letras. Então isso acontece sim, tá? Porque a escola cívico-militar, ela abre muito para conhecimentos genéricos, assim. Então, para uma galera que diz, eu entendo, eu sei dar aula disso, então eu vou dar aula disso.
Ela abre demais espaço para isso. Não pensem que vai para lá o policial militar, que é o cara que condecorado, que é ético, que é correto, que é o policial mesmo, aquele correto, aquele que você olha e diz assim, pô, orgulho da corporação, entendeu? Esse cara aí deveria ser o chefe dessa porra. Não. É o PM que fez merda, não pode mais estar na rua, não vai ser condenado pelas merdas que fez, está em afastamento das ruas porque a condenação dele foi não poder mais estar na rua, não poder mais trabalhar na rua. Ele tem que ir para o chamado administrativo. Não tem espaço para todo mundo dentro das delegacias, eles mandam para onde? Para as escolas. E aí você tem todo tipo de abuso. Você tem polícia, e você já tem vários relatos. Se vocês procurarem as escolas cívico-militares do Distrito Federal, por exemplo, você tem vários relatos de abusos. E aqui é todo tipo de abuso emocional, passando para abusos físicos, incluindo sexuais com alunos e alunas, com meninas e meninos. Então tem todo tipo de violência acontecendo. E aí quando você olha para isso, é isso que estão botando dentro das escolas. Porque não vão selecionar o PM que é formado, que não sei o quê. Eles vão pegar o cara que não pode ir para a rua e vão enfiar lá para dentro. E principalmente nas escolas cívico-militares que forem mais para a periferia. Quanto mais na periferia, quanto mais na área pobre, quanto mais afastado do grande centro, pior é o tipo de policial que vai ser selecionado para ser colocado lá. Porque aí ele vai ir para lá com uma, entre aspas, punição do seu chefe. E aí você imagina o tipo de coisa que essas criaturas vão fazer com as crianças. Com criança pobre, com criança preta, com criança periférica. Porque a gente acaba desumanizando o ensino, por exemplo. Vamos lá, você acha que algum desses PMs teve algum treinamento para lidar com criança PCD? Com criança autista? Independente do grau do autismo? A pessoa que dá aula, a pessoa que fez pedagogia, se especializou, estudou. Esse profissional não é valorizado. O cara que por algum motivo não está podendo ser demitido da corporação está ganhando uma nova chance. A gente está valorizando o cara que atira, o cara que mata, o cara armado. A gente não valoriza aquela pessoa que educa,